Tudo muda quando você para de ser espectador e se torna criador. Você já percebeu como muitas vezes se coloca na posição de espectador da própria vida? Como se estivesse sentado na plateia, assistindo aos acontecimentos se desenrolarem no palco, mas sem se sentir parte ativa da história? Quantas vezes você já disse para si mesmo: as coisas são assim mesmo, não depende de mim, o que eu posso fazer? Como se a vida fosse um filme que você apenas observa e não uma obra em construção da qual você é coautor. O mais curioso é que, mesmo acreditando ser espectador, você continua criando. Porque até a omissão é uma forma de criação. Até a passividade é uma escolha que constrói caminhos. Quantas vezes você ficou em silêncio quando queria falar? E esse silêncio moldou o rumo da sua história. Quantas vezes deixou de agir? E exatamente por isso alguém decidiu por você. Se pudesse voltar agora, quantas situações teria vivido diferente apenas por não ter aceitado ficar de braços cruzados? Ser espectador pode parecer seguro. Afinal, quando você não age, não corre o risco de errar. Mas será que essa segurança não é apenas uma prisão disfarçada? Você já notou como, ao se colocar de fora da própria vida, acaba assistindo outras pessoas ocuparem lugares que poderiam ser seus? Quantos sonhos você já engavetou porque pensou que não era hora, não era capaz, não era merecedor? E se nunca chegar o momento ideal, vai continuar aplaudindo os outros enquanto sua própria história fica em suspenso? Tudo muda quando você decide sair da plateia e pisar no palco. Mas essa mudança exige coragem, porque ser criador significa assumir responsabilidade. Significa não culpar mais apenas o destino, os pais, a sociedade, a sorte ou o azar. Significa reconhecer que sim, há fatores que não controla, mas que a forma como você responde a eles é sempre sua escolha. Quando foi a última vez que se responsabilizou de verdade pela própria vida, sem apontar culpados? Olhe para sua rotina. Quantas coisas você faz todos os dias apenas por hábito, sem consciência, como se estivesse no piloto automático? Quantos pensamentos se repetem sem que você perceba, reforçando crenças antigas que talvez nem sejam suas? Quantas emoções você engole, acreditando que não pode sentir ou expressar? Se pudesse pausar por um instante e se observar como espectador, o que veria? Gostaria da história que está sendo contada ou sentiria vontade de mudar o roteiro? Ser criador não significa ter controle total. Essa é outra ilusão. Você não controla tudo, mas controla a sua parte. E sua parte é muito mais poderosa do que imagina. Você já percebeu como sua atitude pode transformar completamente uma situação? Um sim ou um não no momento certo já mudou seu destino alguma vez? Um gesto de coragem já abriu portas inesperadas? E ao contrário, um medo que o paralisou já fechou oportunidades que nunca mais voltaram? Criar é também imaginar. Quantas vezes você se permitiu sonhar sem limites? Ou será que você apenas observa a vida dos outros, acreditando que para eles é possível, mas para você não? Quantas vezes você se censurou antes mesmo de tentar, apenas para não se frustrar? Mas e se a frustração fizesse parte do processo criativo? Você teria coragem de se decepcionar algumas vezes em troca de viver uma vida que realmente é sua? A verdade é que, enquanto espectador, você nunca será livre. Porque quem assiste só reage, nunca escolhe. Quem espera só recebe o que sobrar, nunca decide o que quer. Quem se cala acaba engolindo palavras que poderiam mudar seu destino. Você consegue lembrar de quantas vezes engoliu sua própria voz para não incomodar? Quantas vezes abriu mão de um desejo para não ser julgado? E se tivesse se permitido ser criador nesses momentos, como sua história seria diferente? Talvez você tenha medo de ser criador, porque isso significa assumir riscos. E se não der certo? E se você errar? Mas será que não já erra todos os dias ao deixar de viver o que poderia viver?
Quantas oportunidades já perdeu pelo medo de falhar? Quantos encontros deixou escapar pelo medo de se expor? Qual pesa mais, a dor de tentar e fracassar ou a dor de nunca ter tentado? Ser criador é também assumir que sua realidade não é apenas consequência do mundo externo, mas também reflexo do seu mundo interno. O que você acredita sobre si mesmo molda suas escolhas. O que você sente diariamente molda sua energia. E essa energia atrai experiências semelhantes. Quando você olha para o que tem vivido, não percebe um padrão. Será que esse padrão não vem de dentro, mais do que de fora? E se mudar o que cultiva dentro de si, não mudará também o que encontra lá fora? A plateia é confortável. Você se esconde na escuridão, enquanto as luzes iluminam outros. Não precisa se arriscar, não precisa se expor. Mas lá no fundo, não sente um incômodo? Não sente que nasceu para estar no palco da sua vida e não apenas assistindo? Quantas vezes você aplaudiu conquistas alheias e sentiu uma pontada de desejo de viver algo semelhante? Por que não você? O que falta para levantar e ocupar o lugar que já é seu? Criar exige presença. Você não pode ser criador se continua distraído, fugindo de si mesmo, vivendo no automático. Quando foi a última vez que esteve realmente presente no momento, sentindo cada detalhe da sua vida? Ou será que sua mente está sempre no passado que não volta ou no futuro que ainda não existe? Se você não vive agora, onde está vivendo? E se o único lugar possível para criar fosse o presente, não deveria estar inteiro aqui? No fundo, todo espectador deseja ser criador, mas poucos têm coragem de atravessar a linha. Você tem essa coragem? Você está disposto a deixar de esperar que alguém escreva sua história para começar a escrevê-la com as próprias mãos? Porque tudo muda quando você toma essa decisão. Não é um detalhe, não é um ajuste, é uma revolução. Na primeira parte, você percebeu como tantas vezes se coloca na posição de espectador da própria vida, acreditando que está apenas assistindo, enquanto, na verdade, até o silêncio e a passividade já são formas de criação. Agora é hora de dar um passo além. Como transformar essa consciência em prática? Como parar de assistir e realmente começar a escrever o roteiro da sua história? Ser criador exige um movimento interno antes de qualquer ação externa. Quantas vezes você tentou mudar o mundo ao redor sem antes mudar o que carregava dentro? Você já percebeu que pode trocar de cidade, de emprego, de relacionamentos, mas se as crenças continuam as mesmas, os padrões se repetem? Quantas vezes você viveu isso na pele? O cenário mudou, mas a sensação foi a mesma. E se a verdadeira virada estivesse menos em fugir e mais em ressignificar? Criar é escolher. Quantas escolhas você tem deixado nas mãos dos outros? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou menos do que merecia porque tinha medo de perder o pouco que tinha? E se você começasse a dizer não sem culpa, sim sem medo, e talvez apenas quando realmente fosse necessário? Que tipo de realidade surgiria dessa autenticidade? Criar é também agir, mas não qualquer ação. É agir alinhado com a vida que você deseja viver. Quando foi a última vez que suas atitudes refletiram sua visão de futuro? Quantas vezes você desejou abundância, mas continuou cultivando hábitos de escassez? Quantas vezes pediu por liberdade, mas se manteve preso a rotinas que te sufocavam? Você já se deu conta de que cada ação é um voto silencioso para a realidade que está construindo? Então, para onde têm ido os seus votos? Mas talvez o maior desafio esteja em romper com a expectativa de perfeição. Você já adiou projetos porque achava que ainda não estava pronto? Já guardou sonhos porque pensava que precisava de mais tempo, mais recursos, mais confiança? E se a verdade fosse que nunca vai se sentir 100% pronto? Que a prontidão não vem antes, mas durante o processo?
Quantas oportunidades você perdeu esperando o dia ideal que nunca chegou? Ser criador também significa estar disposto a errar. Quantas vezes o medo do erro paralisou você? Quantas vezes pensou, e se eu fracassar? Mas já parou para pensar que o maior fracasso talvez seja nunca tentar? Que errar não é o oposto de criar, mas parte essencial da criação. Que nenhum artista produz sua obra-prima sem rascunhos, sem tentativas, sem falhas. Se pudesse olhar para cada erro como uma ponte, não como um muro, como sua vida mudaria. Outro aspecto essencial da criação é a coragem de sustentar sua voz. Quantas vezes você se calou por medo do julgamento? Quantas vezes engoliu sua opinião para não criar conflito? Mas e se o preço do silêncio for alto demais? E se, ao esconder sua verdade, você estiver apagando a si mesmo pouco a pouco? Qual o valor da paz aparente quando dentro de você há uma guerra silenciosa? Ser criador é também assumir o poder da imaginação. O que você tem ensaiado dentro da sua mente? São cenas de medo, de perda, de fracasso? Ou são imagens de coragem, de vitória, de expansão? Você já percebeu como sua mente não distingue muito bem o que é imaginado do que é vivido? Se você passa os dias alimentando o pior, não é natural que viva sempre em alerta, sempre em medo? E se começasse a alimentar o melhor, não se tornaria mais natural acreditar que é possível? A plateia não exige coragem, mas o palco sim. No palco da vida, todos podem ver você. E sim, alguns vão criticar. Você está disposto a suportar olhares tortos em nome da sua verdade? Está pronto para ser chamado de exagerado, sonhador, ousado, diferente? Porque a mediocridade aplaude, mas a grandeza incomoda. E se for justamente esse incômodo a prova de que você está criando algo novo? Criar exige disciplina. Não basta decidir uma vez. Você precisa reafirmar essa decisão todos os dias. Quantas vezes você já começou mudanças que logo abandonou? Quantas vezes jurou que seria diferente, mas voltou para os mesmos padrões? E se o segredo não estivesse em fazer muito de uma só vez, mas em fazer pouco todos os dias, sem desistir? O que você conseguiria construir em um ano se mantivesse consistência em vez de intensidade passageira? Outro ponto é o ambiente. Você já reparou como as pessoas ao seu redor influenciam sua forma de ver a vida? Quantas vezes seus sonhos foram ridicularizados e, de tanto ouvir isso, você mesmo passou a desacreditá-los? E se estivesse cercado de pessoas que o inspiram em vez de diminuí-lo? Você já pensou que talvez seja preciso mudar não apenas de atitude, mas também de companhia? Ser criador não significa não sentir medo. Significa agir apesar dele. Quando foi a última vez que você atravessou um medo e descobriu que ele era menor do que parecia? Quantas vezes você se surpreendeu consigo mesmo depois de um passo de coragem? Você já percebeu como o medo só cresce quando não é enfrentado, mas encolhe no instante em que você caminha através dele? Criar é também permitir-se falhar em público. Quantas vezes você deixou de tentar porque alguém poderia ver você errar? Mas e se, ao errar, você inspirasse outros a também tentarem? Você já pensou que sua vulnerabilidade pode ser força para quem observa? O que é mais poderoso, fingir perfeição ou mostrar humanidade? Tudo muda quando você entende que a vida não acontece apenas para você, mas através de você. Você não é apenas o resultado dos acontecimentos, mas a causa que também gera acontecimentos. E se começasse a se enxergar como fonte em vez de consequência, como criador em vez de espectador, como protagonista em vez de figurante? Talvez hoje seja o dia de escolher. Você vai continuar assistindo ou vai começar a criar? Vai deixar que o destino escreva em seu lugar ou vai segurar a caneta e traçar suas próprias linhas?
Vai permanecer na plateia confortável, mas apagada, ou vai assumir a luz e o risco do palco? Talvez o maior engano seja acreditar que ser espectador é mais fácil. No começo pode até parecer. Você não precisa se arriscar, não precisa decidir, não precisa se expor. Mas com o tempo, percebe que esse conforto cobra um preço alto demais. O vazio de sentir que a vida está passando e você não está realmente vivendo. Quantas vezes você já teve a sensação de que está assistindo o tempo escorrer pelos dedos sem conseguir segurar nada? Quantas oportunidades se perderam enquanto você esperava que alguém ou algo viesse mudar sua história? Ser criador, por outro lado, exige coragem, mas entrega sentido. Não é que os problemas desapareçam, mas você passa a viver com a certeza de que está construindo algo que vale a pena. E isso muda tudo. Quando foi a última vez que você sentiu orgulho de si mesmo por ter enfrentado algo difícil? Quando arriscou mesmo com medo e, no fim, descobriu que podia mais do que imaginava? Você lembra da sensação de vitória que não veio de um aplauso externo, mas da consciência de ter honrado a si mesmo? Criar é assumir que erros não são derrotas, mas parte do caminho. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que só chegaram ao sucesso depois de colecionar fracassos? E se o fracasso fosse apenas a sombra necessária para revelar a luz da sua coragem? Quantas vezes você já se puniu por não acertar de primeira, em vez de reconhecer que estava aprendendo? E se cada queda fosse apenas um ensaio para a cena principal? Ser criador também é aceitar que nem todos vão entender. Quantas vezes você deixou de viver algo por medo do julgamento? Quantos sonhos engavetou porque alguém disse que era loucura? Mas me diga, quem define o limite do possível? Os outros ou você? Quem tem que viver as consequências da sua escolha? Eles ou você? Vale a pena viver metade de uma vida apenas para agradar olhares que nunca vão se importar de verdade? Você não veio ao mundo para apenas observar. Você veio para expressar, para experimentar, para expandir. Quando foi a última vez que se sentiu vivo de verdade, inteiro, presente? Quantos momentos assim você tem permitido nos últimos anos? E se sua vida pudesse ser feita de mais desses instantes, intensos, reais, profundos, não seria essa a maior recompensa de se tornar criador? Criar é escrever sua própria narrativa. Até hoje, quantas vezes você contou sua história como se fosse apenas vítima das circunstâncias? Quantas vezes disse foi assim porque tinha que ser? E se começasse a contar de outra forma? Foi assim porque eu escolhi agir desse jeito, porque aprendi, porque decidi. Como mudaria a forma como você enxerga a si mesmo? Como mudaria a força que sente quando se olha no espelho? Talvez você esteja pensando, mas eu tenho medo. E eu te pergunto, medo de quê? De falhar? De ser rejeitado? De não ser bom o bastante? Mas já não sente dor vivendo pequeno? Já não experimenta frustração sendo espectador? Qual dessas dores é maior? A dor do risco ou a dor da estagnação? Se você já sofre assistindo, por que não se permitir sofrer tentando? Ser criador é também libertar-se das amarras do tempo. Quantas vezes você disse que era tarde demais? Quantas vezes acreditou que já tinha perdido o momento? Mas, e se a vida sempre desse novas chances a quem decide recomeçar? Quantos exemplos existem de pessoas que mudaram tudo aos 40, 50, 60 anos? Se eles puderam, por que você não? Será que o que falta é tempo ou decisão? Tudo muda quando você entende que não precisa da permissão de ninguém para viver a sua vida. Quantas vezes você esperou um sinal externo, uma aprovação, uma autorização para dar um passo? E se esse sinal nunca vier? Vai continuar parado? Ou vai decidir que a única permissão que precisa é a sua? Se você pudesse se autorizar agora, que primeira ação faria? No fundo, ser criador é assumir um pacto consigo mesmo. Nunca mais abandonar a própria história. É dizer, eu posso até cair, mas não vou mais me trair.
Eu posso até ter medo, mas não vou mais me esconder. Eu posso até não saber tudo, mas não vou mais deixar de tentar. Quando foi a última vez que se prometeu fidelidade? Que olhou para dentro e disse: eu não vou mais me largar? Se a vida fosse um palco, onde você está agora? Continua sentado na plateia, assistindo os outros viverem intensamente, aplaudindo histórias que gostaria de viver? Ou já tomou coragem de atravessar a cortina e se colocar sob a luz? Talvez você esteja no meio do caminho, hesitando entre se levantar ou permanecer sentado. E se eu te dissesse que a sua vida inteira depende dessa escolha? Que tudo muda a partir do instante em que você decide não ser mais espectador. A vida não vai esperar você estar pronto. Ela continua acontecendo. Cada dia assistido é um dia perdido. Cada silêncio guardado é uma oportunidade enterrada. Cada sonho adiado é um pedaço de si mesmo esquecido. Até quando você vai continuar adiando? Até quando vai se contentar em ver o mundo acontecer sem participar? A pergunta final é: está disposto a trocar a segurança ilusória da plateia pela intensidade verdadeira do palco? Está pronto para parar de assistir e começar a viver? Porque a decisão é só sua. Ninguém mais pode atravessar essa linha por você. Se essas palavras tocaram você, não deixe que virem apenas reflexão. Escreva agora mesmo nos comentários: eu escolho ser criador da minha vida. Declare isso como um compromisso com sua própria história. E me diga, qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para sair da plateia e subir no palco da sua vida? Porque o mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de você, criador, inteiro, presente. E tudo muda no instante em que você decide.